Atenção, atenção, que a professora de português ouviu um pedido de socorro daqueles que vão prestar o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. 40 questões para delegado, 30 questões para inspetor e para escrivão. Jesus, será que eu consigo estudar essa matéria inteira? Olhem, é possível sim estudar a matéria inteira, porque afinal de contas, o conteúdo de língua portuguesa é extenso, a Fundatec, que é a banca de vocês, é conteudista, então às vezes numa única questão ela cobra vários assuntos diferentes, mas a boa notícia é que o nível de dificuldade das questões não é absurdo. A banca não costuma entrar em muitas polêmicas, como o faz a FGV, como às vezes o faz a banca CESP Sebrasp, a Fundatec é uma banca mais leal. Se você estudar bem, de cabo a rabo, isso faz com que você tenha grandes chances de fazer uma excelente prova de língua portuguesa. A má notícia, né, dessa informação que eu acabei de passar para vocês agora, ou a má notícia que nada mais é uma consequência da informação que eu acabei de passar para vocês agora, é que a nota acaba ficando mais alta. Então, se você não estudou a matéria de língua portuguesa de cabo a rabo, considerando-se a quantidade de questões que é muito grande, né, para qualquer um dos cargos, é importante que você aproveite esses últimos momentos antes da prova para colocar tudo em dia, fazer o possível e o impossível para ter acesso a todo o conteúdo que é exposto pelo edital, tá bom? O que a tia Cris vai fazer aqui é o quê? É dar uma questão para vocês. Eu vou dar a questão que trata do uso do que. É uma questão muito comum na Fundatec. E essa questão, esse tipo de questão que cobra esse assunto, caiu algumas vezes no ano de 2025 e vem caindo aí ao longo dos anos. Então, por isso que a minha função aqui é te dar uma questão. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu queria chamar vocês para aqui, ó, me curtir aqui, ó, seguir a prof, porque a Cris adora língua portuguesa, adora ensinar língua portuguesa e com certeza vai trazer para vocês aqui no canal muitas informações que são relevantes para que você conquiste a sua aprovação, ok? Bom, o que eu quero contar para vocês? O que na língua portuguesa possui inúmeras funções morfossintáticas. Só que existem duas funções que caem com mais frequência em provas de concursos. A função do que? Como pronome relativo, que é aquele que introduz orações chamadas de adjetivas, e um outro que é classificado não como pronome, sim como conjunção, mais especificamente conjunção integrante, que é aquela que introduz as orações substantivas. Então, quando as bancas organizadoras de concursos, como a Fundatec, pedem ao candidato para diferenciar esses dois Qs, um que é pronome e o outro que é conjunção, no fundo, o que ela quer é que você saiba reconhecer a diferença entre a oração adjetiva e a oração substantiva, porque essas duas orações fazem parte de períodos compostos por subordinação, mas são introduzidas por conectivos diferentes, por conectivos que pertencem a classes gramaticais diferentes. Porque, afinal de contas, ser pronome significa pertencer a uma determinada classe gramatical, que é aquela que, então, introduz as orações subordinadas adjetivas, mais especificamente o pronome do tipo relativo, como eu falei agora há pouco. Já dizer que um que é uma conjunção significa dizer que esse que pertence a uma outra classe gramatical diferente, a classe das conjunções, mais especificamente a conjunção integrante, que é aquela que introduz a oração substantiva. Então, é por isso que as bancas adoram cobrar a diferença entre um que é pronome e um que é conjunção, justamente porque esses ques pertencem a classes gramaticais diferentes, ou seja, têm classificações morfológicas diferentes e são eles que diferenciam as orações subordinadas do tipo adjetivas, que são enunciadas por pronomes relativos, e subordinadas substantivas, que são aquelas iniciadas, então, como eu falei, por conjunções integrantes. Agora, como que eu vou fazer para distinguir as duas? Vamos ver? Vejam só.
Vocês já ouviram aquela música sertaneja? Não sei se é da época de vocês. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me. Ô, gente, não é possível que vocês não conhecem essa música, né? Tudo bem que ela não é exatamente da minha época, mas quando eu era adolescente e ficava aí perambulando pelos botecos da vida, fumando meu paeiro, tomando cerveja, eu ouvia demais esse modão. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Vejam que aqui nós temos uma oração organizada em torno do verbo quero, tá? Vamos pegar aqui a canetinha vermelha. E nós temos uma outra oração organizada em torno do verbo risque. Se aqui a gente tem duas orações, significa que nós temos um período composto. Quando nós temos um período composto, e aí a gente percebe que a segunda oração é iniciada pelo que, existe uma possibilidade de esse que ser a tal conjunção integrante que introduz a oração substantiva. É claro que, como eu falei, o que possui inúmeras outras funções morfossintáticas, mas em provas de concursos, normalmente eu já começo por essa possibilidade de análise, porque eu sei que cai com mais frequência em se levando em consideração aquilo que a maior parte das bancas cobram e aquilo que a Fundatec cobra e vem cobrando nas últimas provas, tá? Então, vamos lá. Vou partir o período antes do que e vou tentar substituir a oração inteirinha a partir do que pela palavra isso. Vamos ver se dá certo? Eu quero. Espera aqui. Volta aqui. Eu quero isso. Dá para substituir a oração inteira pela palavra isso? Dá. Eu tenho como resultado uma frase possível de ser construída na língua portuguesa? Eu quero isso? Tenho, não é verdade? Ai, Cris, mas o sentido foi prejudicado. Ora, é claro que foi prejudicado. Você está substituindo a informação de uma oração inteira por uma palavrinha só? É óbvio que o sentido vai ser prejudicado, mas eu não estou fazendo uma análise semântica. Eu estou fazendo uma análise sintática. Eu quero saber se é possível, no dia a dia da nossa língua, como usuários da língua portuguesa, virar para o outro e falar assim: eu quero isso. É possível, não é? É. Então, quando eu consigo substituir a oração inteira a partir do que pela palavra isso e obtenho como resultado uma frase possível de ser construída na minha língua, ainda que o sentido seja prejudicado, significa que a oração será classificada como oração subordinada substantiva. Se a oração é subordinada substantiva, logo eu vou dizer que o que a inicia será classificado como conjunção integrante. Prontinho. Agora, imagine que eu estivesse diante desta outra frase, então eu vou trocar a canetinha. Aquele é o livro que li. Eu tenho uma oração organizada em torno do verbo é e a outra oração organizada em torno do verbo li. Se eu estiver fazendo uma questão que me pergunte algo sobre o que, pode ser que eu tenha que seguir uma outra linha se o nível de dificuldade da questão for mais alto. Mas, tradicionalmente, eu vou começar analisando a possibilidade de esse que ser conjunção integrante, fazendo parte, portanto, de uma oração substantiva. Fico repetindo aí mesmo, não é porque eu sou doida intencionalmente, porque eu quero introjetar isso aí na memória de vocês, transformar essa informação toda em conhecimento. Bom, então vamos pensar aqui. Aquele é o livro que li. Tem uma oração organizada em torno do a outra oração organizada em torno do li. A Cris falou para primeiro eu tentar perceber se essa oração introduzida pelo que é passível de ser substituída pelo isso. Vamos ver se dá certo? Aquele é o livro isso? Dá não, né, gente? Imaginem. Aquele é o livro isso. Não faz o menor sentido, não é uma estrutura sintática natural
para um usuário da língua portuguesa. Então, tá vendo que dá direitinho para perceber quando é possível substituir e quando não é? Eu quero que vocês passem. Eu quero isso. Ele sabe que vai passar. Ele sabe isso. Aquele é o livro que li. Aquele é o livro isso. Não dá certo, não é verdade? Então, neste último exemplo que eu acabei de citar oralmente para vocês, não é possível substituir a oração inteira pela palavra isso e obter como resultado uma frase compreensível para um usuário da língua portuguesa. Então, normalmente, o que eu faço? Eu tento uma segunda possibilidade, que é a identificação do que com pronome relativo. O que com pronome relativo tem um irmão quase gêmeo, que é o qual. A diferença principal entre o que e o qual é que o que, além de poder retomar palavras de quaisquer sentidos, pode retomar palavra com sentido de pessoa, com sentido de coisa, com sentido de lugar, com sentido de tempo, ou seja, ele palpa toda a obra. Ele não concorda com a palavra retomada. Por que ele não concorda? Porque ele é uma palavra invariável da língua portuguesa. Ele não vai para o feminino e também não vai para o plural. Então, o que palpa toda a obra? É. Ele retoma palavras que designam pessoas, coisas, objetos, lugares, tempo, qualquer coisa. Só que ele não concorda com a palavra retomada, obviamente, porque ele é uma palavra com estrutura invariável, não vai para o feminino nem para o plural. O seu irmão quase gêmeo, que é o qual, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, primeiro, que ele não é um pronome relativo singular, digamos assim. Porque ele anda junto com o, ele anda junto com o artigo. Diferentemente do que é pronome relativo sozinho. São as 3 letrinhas, que, o, é. O qual, não. Ele precisa desse artigo para fazer parte da expressão que funciona como pronome relativo. Então, não é qual que é pronome relativo, é o qual, tá? Então, o qual equivale a quê? Beleza. Qual é a outra característica desse o qual? Ele serve para retomar qualquer tipo de palavra. Então, ele dá a mão para o quê e fala, ó, tamo junto e misturado. Nós vamos retomar a palavra que designa pessoa, designa coisa, designa lugar, objeto, qualquer coisa. Beleza, tamo junto. Ó, a diferença aqui é que como eu sou uma palavra, mais do que palavra, eu sou uma expressão passível de ser flexionado, eu vou concordar com o termo a que me refiro na oração anterior. Então, o qual pode virar a qual, pode virar os quais e pode virar as quais. Quem vai determinar isso é a palavra retomada na oração de trás, tá? Então, ficou assim. Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele for equivalente ao qual e as suas formas variáveis, que são os quais, a qual e as quais, dependendo, então, da palavra retomada na oração anterior. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, quando eu disse que aquele é o livro que li, eu percebi que não era possível substituir a oração inteira pela palavra isso. Não dava para mim dizer o seguinte, ó, lembrando que eu falei, não dava vírgula, para mim, vírgula, dizer o seguinte, eu não estou falando para mim fazer não, viu, gente? Ou para mim dizer não, isso aí tem relação com o uso do mim, tá? Quando ele exerce papel de complemento nominal deslocado. Mas a gente não vai entrar no mérito dessa questão, é só para vocês não se assustarem, porque tem situações em que o mim aparece no meio da frase, antes do verbo no infinitivo, e a pessoa fica bugada pensando que o professor usou de forma inadequada. Como não é o assunto dessa aula, a gente não vai aprofundar nesse tema, mas tá tudo bem, tá? Não é correto para mim dizer isso, ou seja, né, de acordo com a minha opinião, não é correto dizer isso. Mas voltando ao mérito da nossa questão, aquele é o livro que li, não dá certo, mas vamos tentar substituir esse que por o qual para ver se dá certo? Aquele é o livro o qual li. Deu certo, não deu? Significa então que este que foi passível de ser substituído por o qual, que está no masculino singular, para concordar com a palavra retomada, que é livro. Portanto, há uma concordância aí em relação ao gênero e ao número, masculino e singular. E aí eu vou poder constatar com tranquilidade que esse que não é mais conjunção integrante como foi aqui em cima. Este que agora é um pronome relativo. Por causa disso, eu vou também conseguir concluir que a oração introduzida por esse que
é uma oração subordinada adjetiva, que é algo que cai muito também nas provas da Fundatec. Ela quer muito que você saiba que é um pronome relativo, que introduz uma oração que é subordinada adjetiva, que é uma conjunção integrante que introduz uma oração que é do tipo subordinada substantiva. Então, por isso que eu repito muito realmente, beleza? Bom, então, se colocassem essas duas frases para mim e me pedissem para identificar as funções sintáticas ou morfológicas do que, eu já saberia exatamente como proceder. Ou substituo a oração inteira por isso, para dizer que o que é conjunção integrante, ou substituo o que por o qual e as suas formas variáveis para constatar que o que é um pronome relativo, tá? Existe um que também é pronome relativo, que é mais peculiar, porque ele aparece imediatamente depois de um o, que é classificado de acordo com uma outra tipologia pronominal. O o que é passível de ser substituído por aquilo, que tem o mesmo valor semântico do aquilo, é pronome demonstrativo, bem como a própria palavra aquilo. Então vejam só, ela quer o que eu quero, ela quer aquilo que eu quero. Toda vez que o puder ser substituído por aquilo, ele não será artigo, viu, gente? Ele será o quê? Pronome demonstrativo. E aí, meus amores, toda vez que isso acontecer, toda vez que aparecer esse pronome demonstrativo ou seguido do que, este que será o pronome relativo a este ou, tá? Então, este que também é um pronome relativo, consequentemente, introduz também uma oração adjetiva, tá? Então, como que eu vou usar o que, aliás, como que eu vou identificar o que é pronome relativo? Ou vou substituir o por o qual e as suas formas variáveis, aquele é o livro qual li, aquela é a revista a qual li, aqueles são os livros os quais li, aquelas são as revistas as quais li. Ou então eu vou identificar esse o que aparece antes do que como pronome demonstrativo e assim eu vou saber que esse que seguido desse o será um pronome relativo. Tem até a música da Cirandinha para isso. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo, se do que vier seguido, esse que é relativo. Uma aula bem musical hoje, né, gente? Bom, dito isso, então, nós já teremos propriedade, tranquilidade, habilidade e agilidade para resolver questões da Fundatec sobre o tema. Então, vem para a telinha comigo para eu te mostrar a questão que nós vamos garantir. Assinale a alternativa que indica a classificação morfológica correta da palavra que no trecho a seguir. Análises laboratoriais são exames complementares, recursos que a medicina oferece. Quando se pede uma classificação morfológica, o que se quer é saber a que classe gramatical aquela palavra pertence. Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos, que são classes gramaticais variáveis, e temos também preposições, conjunções, interjeições e advérbios, que são palavras invariáveis, tá? Bom, dito isso, nós saberemos que quando a questão for sobre o que, a banca que me pedir a classificação morfológica dessa palavra quererá que eu a identifique ou como pronome ou como conjunção, na grandessíssima maioria das vezes. Então, essa técnica que eu acabei de ensinar para vocês é muito útil para a resolução de vários tipos de questões que são recorrentes, que seguem essa mesma lógica, seguem esse mesmo paradigma de raciocínio, tá? Então, vamos ver a que classe gramatical pertence esse que apareceu no enunciado da Fundatec? Análises laboratoriais são exames complementares, recursos, isso? Ai, não deu certo não, né, gente? Vamos tentar do outro jeito? Vamos tentar substituir o que por o qual? Análises laboratoriais são exames complementares, recursos os quais a medicina oferece. O que? Passível de ser substituído por o qual e as suas formas variáveis, aqui os quais, inclusive, foi usado por mim no masculino e no plural para concordar com recursos, é classificado como pronome relativo, o bezinho sumiu, mas a resposta está aqui,
pronome relativo. Vamos para mais uma? Ainda em 2025, assinale a alternativa na qual a palavra que tenha sido empregada como pronome relativo. Opa, de novo, hein? Tenho certeza de que esqueci o carregador do celular. Desta vez, antes do que aparece uma preposição. Quando antes do que aparece uma preposição, a gente pega essa preposição e contrai com o isso que serviu para substituir a informação da oração inteira, tá? De mais isso vira disso. Vamos ver se dá certo? Tenho certeza disso. Deu certo. Significa que esta oração é substantiva e que este que não é pronome relativo e sim conjunção integrante. Se um namorado diz que precisa conversar comigo. Se um namorado diz isso. Mais uma vez, estamos diante de uma oração substantiva iniciada por um que é conjunção integrante. Sempre tive que lidar com penetras. Sempre tive isso. Mais uma oração passível de ser substituída por isso, introduzida por um que não é pronome relativo e sim conjunção integrante. É natural considerar que as coisas possam dar certo. É natural considerar isso. Mais uma vez, uma oração passível de ser substituída por isso, um que é conjunção integrante. Bom, vocês devem ter percebido que eu pulei a letra C. Vamos ver por quê? A maioria das coisas com isso. Não faz o menor sentido se eu substituir este que pela palavra isso. Vocês concordam? Vamos tentar substituir este que por as quais? Já que a palavra coisas está no feminino e no plural, então nós usaríamos os as quais aí. A maioria das coisas com as quais me preocupei. Opa, que deu certo! Então, significa que o quê? Que foi passível de ser substituído por as quais no feminino e no plural para concordar com coisas que a palavra retomada é um pronome relativo. Portanto, está aqui a nossa resposta. Por fim, nós vamos falar sobre essa outra questão. Assinale a alternativa na qual a palavra que não tenha sido empregada como pronome relativo. Gosta ou não gosta desse que é pronome relativo, gente? Principalmente em contraposição ao outro que é conjunção integrante. Vamos ver? Reparar em coisas as quais não reparava. Opa! Que foi substituído por as quais é pronome relativo. Só que agora ele quer alternativa em que a palavra não tenha sido empregada como pronome relativo, não é verdade? Bom, letra B, a franja do Guaíba, a qual começa nos armazéns do cais do Porto. Bom, que substituído por as quais ou a qual, né? Aqui seria a qual no feminino no singular para concordar com a franja do Guaíba, a qual começa nos armazéns do cais do Porto, ou seja, a qual no feminino e no singular para concordar com a franja aí, tudo certo que mesmo pronome relativo de novo. Era o que queria dizer aos meus amigos. Era aquilo que queria dizer aos meus amigos. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se do que vier seguido esse que é relativo, é aquele caso que eu contei para vocês, bem específico e peculiar, em que o que aparece é posposto ao o, que é classificado como pronome demonstrativo, identificado por sua substituição pela palavra aquilo. Na letra D, pressionada pela miséria a qual a cercava, que é substituído por a qual, pronome relativo também. A respostinha, então, deve estar aqui na letra E. O ministro dissera isso. Tem um que junto com a oração inteira foi passível de ser substituído por isso, o que me fez classificar essa oração como uma subordinada substantiva e o que, por consequência, como conjunção integrante. Estamos diante de mais uma questão da Fundatec, em que os conhecimentos relacionados à identificação do que como pronome relativo ou do que como conjunção integrante foi cobrado, o conhecimento foi cobrado. Portanto, a gente tem aqui a opção em que o que não é pronome relativo,
A resposta está na letra E. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como que um estudo direcionado é importante quando o objetivo é conquistar um cargo público. Abrir a gramática ajuda, assistir uma aula linear ajuda, mas mais importante do que tudo isso é estudar toda a matéria do edital, entendendo cada ponto da disciplina e fazendo relação entre esses pontos de modo que o candidato desenvolva propriedade para fazer as questões. Porque às vezes ele vai estudar essa matéria de pronomes relativos na morfologia, vai estudar essa matéria de conjunções integrantes na parte de coesão, né, em momentos diferentes do estudo, e aí não vai conseguir, talvez, fazer relação entre esses dois conteúdos vistos em momentos do curso ou em momentos de leitura diferentes. E aí, na hora de fazer a prova, ele se sente engessado. Por quê? Porque estudou a matéria, mas não estudou da forma correta. Então, sempre importante levar em conta a didática utilizada, né, pelo professor, pelo curso, pelo material, porque a didática é importante para otimizar o seu tempo, porque senão, quando você for fazer os exercícios, será necessário estudar a matéria inteira de novo, vai ser necessário estudar a teoria inteira de novo para que você consiga entender aquele exercício, o que não é recomendável, principalmente para os casos em que o edital já está publicado, não é, gente? Bom, então eu espero que essa dica tenha sido útil. Se alguém tiver interesse em algum curso também voltado para a Fundatec ou voltado para outras bancas organizadoras, pode me chamar aqui, pode me chamar lá no Instagram, que eu dou um cupomzinho de desconto para vocês. Tudo bem, ó? Beijo no coração!